Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo falando do Corinthians, falando aí sobre o sonho do Corinthians, que continua sendo Cavani ou o Suárez. Nesse vídeo você vai ver. E também correndo por fora está o Diego Costa, né? Diego Costa está aqui numa pergunta, né? Seria uma boa contratação? Diego Costa do Atlético Mineiro. Não é o atacante número 1, né? O atacante número 1 é o Hulk, então o Diego Costa poderia ser contratado pelo Corinthians. Mas o plano número 1 do Corinthians continua sendo o Cavani, e nessa matéria, nessa reportagem, vamos ver que o Corinthians mantém o sonho de contratar o Cavani. Mas nessa foto aí, você vê nessa imagem os números do Diego Costa, do Jô e do Roger Guedes na temporada 2021. Diego Costa fez 19 jogos, o Jô 52 e o Roger Guedes fez 19. Gols, o Diego Costa fez 5, o Jô fez 10 e o Roger Guedes fez 19. A maior média é a do Roger Guedes, fez 7 em 19 jogos. A maior média é a do Roger Guedes, que está 0,37. Assistências, o Diego Costa tem 1, o Jô tem 5 e o Roger Guedes teve 2. Chutes certos, né? 29% do Diego Costa, aqui tem 33% do Jô e 40% do Roger Guedes. Então, entre esses três aí, o Roger Guedes demonstra ter melhores números, até porque ele somente jogou 19 jogos, assim como o Diego Costa, já o Jô jogou 52. Então vamos aí ao debate falando sobre possível contratação do Diego Costa, mas como eu falei, o plano número 1 segue sendo o Cavani. Antes de irmos para o debate, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Se inscreva e ativa o sininho, hein? Vamos para o debate, pessoal. Vamos para o vídeo. A composição financeira, principalmente com o Atlético, que certamente não vai facilitar a liberação do Diego para um clube brasileiro. Mari. Deixa eu ouvir o Mário Marra rapidamente, porque... Oi, Ortega, diga. Não, só um complemento. Sobre essa questão das lesões, né, da idade avançada, o Corinthians vai ter um calendário muito tranquilo. Da apresentação dia 9 de janeiro até o começo da Libertadores fase de grupos, que é em abril, você tem aí praticamente 4 meses só de Paulistão, onde a ideia é colocar esses grandes jogadores assim nos principais jogos, né? Dá para dosar muita força aí até o início da fase de grupos da Libertadores. Dá para preparar bem o início da temporada, né, Marra? Porque, assim, o que eu vi nas redes sociais, é claro que é um recorte, não dá para falar que é todo mundo, enfim, é que também tratando o Diego Costa como se fosse um jogador assim, não, o Diego Costa não. O Diego Costa é muito acima da média, né? A gente precisa entender a expectativa. Tudo bem, você fala de Cavani, que está bem fisicamente, jogando, enfim, é um cracaço de bola, e aí você fala do Diego Costa, que tem essa parte física, mas assim, em termos de qualidade, não há dúvida do Diego, né? Não há dúvida. O Diego Costa não teve preparação, não teve pré-temporada, gente. Ele chegou e jogou no Atlético. Ele vai ter pré-temporada. Ou seja, a expectativa é muito alta para ele para a temporada 2022. Eu acho a situação hoje dele no Atlético mais complicada do que parece. Mais complicada de saída. Assim, ele pode bancar, mas o Atlético vai tentar segurar. O Atlético vai tentar criar um ambiente, e ele me parece feliz nas relações que ele tem dentro do clube. Ele ambiciona um pouco mais, ele vai ter a pré-temporada para ele buscar esse espaço dele. E outra coisa, né, assim, dificilmente o Atlético vai dar força para um clube rival. O Corinthians vai ser rival. O Corinthians quer entrar nesse grupo dos 3 primeiros. Eu acho muito difícil. E uma outra situação, né, assim, o Atlético não tem técnico. Está conversando lá com o Jorge Jesus, ou com o Carvalhal, ou com o Paulo Fonseca. Vai mostrar, olha, eu tenho aqui o Hulk, eu tenho aqui o Alan, que é volante, o Jair, tal. Eu tenho aqui o Diego Costa. Segura. Se eu for, eu quero que esses caras fiquem. Você imagina que um técnico vai falar coisa diferente? São jogadores importantes, são jogadores que eles conhecem o Diego Costa. Então, eu acho que ainda é uma coisa muito embrionária. E tem que esperar primeiro um novo técnico falar sim ou não. Pode ser também que o técnico fale, não, eu conheço o Diego, quero que ele vá embora.
Mas nem técnico tem. Nem Sim. técnico tem. Às vezes o estilo de jogo, não quero um camisa 9 desse porte, pode ser ou também pode não ser. Ortega, vamos lá pro próximo nome. Você quer falar de Suárez ou Cavani aqui pra gente? Acho que dá pra gente colocar os dois ali no mesmo tema, né? Que é o Corinthians em stand-by, Mari. Porque assim, não tem o que fazer. Nessa modalidade que o Corinthians adota desde a última janela, que é contratar jogadores livres, sem pagar nada aos clubes, o Corinthians chega até um certo ponto. Ele ele acerta com o jogador, mas ele só pode fazer a contratação depois de rescisões. E é o que está acontecendo. Foi assim com o Roger Guedes, né? Assim com o Paulinho, com o William, e será assim com o centroavante. E todos os nomes da mesma forma. Falamos agora da rescisão do Diego Costa, vamos falar também dos uruguaios, né? O Suárez, a receptividade, claro, a conversa foi muito educada, pelo que eu recebi de apuração. Teve um contato até direto com o Luizito Suárez, diferente do Cavani, que foi com o irmão até agora empresário. Então, assim, tudo muito educado, muito obrigado pelo contato, muito importante saber do interesse, mas os jogadores precisam resolver a vida deles na Europa. Então, o Suárez tem proposta, inclusive, para ele jogar na Major League Soccer. Então, precisa entender se ele vai ou não conseguir a rescisão. E do Cavani, a mesma forma, né? Porque o Cavani respondeu através de seu irmão ao Corinthians que ele quer resolver a vida dele nos primeiros dias de janeiro. O que isso significa? Ele tem 6 meses de contrato com o United. Acabou de fazer um gol importante de empate contra o Newcastle, então vai se reaproximar do United, vai renovar esse contrato? Esse é um ponto. Ele vai rescindir amigavelmente esse contrato? Como que isso será feito? E aí, qual é a decisão? Continua na Europa? O Barcelona, que era colocado como interessado, contratou o Ferran Torres do City, que é um jogador da posição. Volta para jogar na América do Sul. Então, muita coisa ainda para acontecer. E aí fica o Corinthians em stand-by. É o que tem feito, né, nessas últimas contratações de impacto. Os jogadores precisam estar livres para o Corinthians fazer uma proposta oficial. Enquanto isso não acontece, o Corinthians fica em stand-by. E repito, enquanto não tomar o não, primeiro do Cavani, depois do Suárez, não vai fazer uma proposta ao Diego Costa. Os uruguaios ainda estão à frente nessa trinca aí de prioridades. Essa ordem de prioridade do Corinthians está certa, Brele? São contratações mais impactantes que a do Diego Costa. Primeiro, por se tratarem de jogadores consagrados com a seleção uruguaia, com uma carreira tão vistosa e com tantas conquistas como a do Diego, mas com uma diferença, né? Jogadores que não têm um vínculo com o futebol brasileiro. Por mais que o Diego Costa tenha saído cedo, ele é brasileiro, ele nasceu aqui, por mais que tenha se naturalizado espanhol. Então, Cavani ou Suárez chegariam como uma contratação de impacto, de jogadores que escolheram jogar no Brasil, porque no nível que eles estão, não são jogadores ainda em fim de carreira, tem lenha para queimar por mais alguns anos e tem mercado na Europa. Um clube brasileiro, até mesmo sul-americano, da América em geral, que não seja da Major League Soccer, não tem poderio financeiro para competir com uma proposta da Europa. Então isso depende, além desses jogadores se desvincularem dos clubes atuais, de um projeto pessoal deles, de querer estar no futebol brasileiro, de querer voltar para um lugar mais próximo do Uruguai, de estar perto da família, como foi com o Gignac, por exemplo, um europeu que foi jogar no México, no Tigres, e não somente pelo aspecto financeiro, mas também por entender que é um desafio novo para a carreira. Então isso vai depender muito também da boa vontade de um deles, de querer estar no futebol brasileiro e também no Corinthians. Agora, uma questão que sempre permeia essas contratações do Corinthians é a questão financeira. Por mais que o Corinthians tenha adotado uma nova estratégia, que é de limpar o elenco, de enxugar e reforçar com nomes de maior impacto técnico e até midiático, tem um outro lado que é uma estratégia arriscada, uma estratégia que não tira, primeiro, a possibilidade de uma contratação não vingar como se esperava. Isso não aconteceu com as 4 até aqui, de grande impacto, e principalmente de como o Corinthians mantém essa roda girando, de buscar parceiros para ajudar a bancar salário, contratos de marketing. E nesse aspecto, se o Corinthians traz um Cavani, um Luis Suárez, até mesmo um Diego Costa, já tendo contratado os jogadores que contratou além do Paulinho, para mim seria inadmissível o Corinthians como instituição atrasar salários no ano que vem, porque a partir do momento em que o clube se vê com cacife para buscar jogadores
com esse mercado na Europa, é preciso honrar seus compromissos para mostrar que o clube caminha numa posição diferente. E no ano passado, nesse ano, o Corinthians ainda teve problemas, até mesmo nas categorias de base, de honrar seus compromissos salariais. Então isso faz com que o sarrafo que se espera da gestão do Duílio suba e que o Corinthians não só consiga contratar, mas principalmente pagar esses jogadores. Flávio Ortega, muito obrigada pelas informações. Qualquer coisa, se apitar aí no seu WhatsApp em português ou em espanhol, você dá um toque pra gente, tá? Beleza, Mari, muito obrigado. Quero dizer que dos três, o único que disse sim para o Corinthians até agora foi o Diego Costa, né? Os outros dois o Corinthians está esperando, então por isso que o nome do jogador do Galo passa a ganhar mais força aí com essa demora de uma definição. Mas a gente está ali, né? Qualquer novidade, voltamos na programação para trazer para o Fã de Esportes quem será o novo camisa 9 do Corinthians. Um abraço. Então tá aí, pessoal. Negociação entre o Corinthians e o Diego Costa, né? O Diego Costa que corre por fora, mas nesse momento é a contratação mais viável. Cavani recebe um alto salário, pode ser que renove com o Manchester. Então, o Diego Costa parece mesmo nesse momento ser a contratação mais viável. Mas o Corinthians mantém o sonho de contratar o Cavani e também, caso não consiga o Cavani, o Suárez é o plano número 2 e o Diego Costa ainda é o plano de número 3. Então o Corinthians continua em busca do camisa 9, do reforço, o atacante de peso aí tão sonhado para reforçar o time e principalmente o elenco do Timão para a temporada 2022. Corinthians que disputa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, competições importantes, e o Corinthians segue aí em busca do tão sonhado camisa 9. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.